Saudações aos profissionais de segurança no trabalho, os técnicos em segurança, os engenheiros de segurança no trabalho. A minha conversa hoje é com os profissionais recém-formados, com os novatos, com aqueles que estão estudando, com aqueles que estão pensando no seu primeiro emprego e estão tendo pesadelos com esse monstro chamado a entrevista de emprego. Aqui agora, de uma forma bem objetiva e bem sincera, eu quero te mostrar como é que funciona todo esse processo de recrutamento e seleção de um profissional técnico em segurança do trabalho. Eu sou o Zeca Berbes, sou técnico em segurança do trabalho, sou advogado atuante na área trabalhista. E durante muitos anos, lá no início da minha carreira, eu atuei na área de departamento pessoal, na área de recursos humanos e fiz muitas entrevistas e seleção de empregados, de técnicos em segurança no trabalho, que faço ainda até hoje para atender os meus clientes. Então, eu quero te mostrar todo esse processo e te esclarecer, te trazer a realidade de como funciona o recrutamento, a seleção, a escolha desse profissional. Vamos conversar sobre os requisitos necessários para o seu primeiro emprego. Vamos falar um pouco do entrevistador, da sua relação com o entrevistador no assunto de segurança no trabalho. Vamos ficar aqui restritamente ligados ao assunto técnico, aos conhecimentos, aos assuntos relacionados com a segurança no trabalho na entrevista de emprego. Mas acontece que, nessa entrevista de emprego, também devemos considerar o seu lado comportamental, o seu lado psicológico naquele momento lá da entrevista. Acontece que esse assunto comportamental, esse assunto psicológico, você deverá procurar em outros canais apropriados, específicos e com profissionais da área comportamental, especificamente o pessoal da psicologia do trabalho. E ao final vou te mostrar alguns links de acesso de informações para você dar uma estudada nesse assunto psicológico, nesse assunto comportamental, nesse momento terrível que é de enfrentar um entrevistador, principalmente para o primeiro emprego, para quem nunca atuou na área. Quero então reforçar a ideia de que vou ser sincero, vou ser objetivo e vou dizer realmente tudo aquilo que é necessário para ser contratado no seu primeiro emprego. Legal? Vamos ver? Veja aí. Com certeza que você já viu muitos vídeos nas redes sociais trazendo conselhos sobre como se comportar numa entrevista do primeiro emprego. É importante que de cada um desses você retire alguma coisa útil que vai te fazer bem, não é? E dias desses eu vi um comentário lá no Facebook, num daqueles grupos de segurança do trabalho, uma colega fazendo alguns conselhos, trazendo alguns conselhos para quem estivesse procurando o seu primeiro emprego. E ela disse que nessa primeira entrevista trazia como dica que um dia antes ou alguns dias antes você deveria estudar. Estudar. Aí eu questionei a colega e disse: mas estudar o que para a entrevista? A entrevista não é uma prova escolar onde você tem definido a matéria. O professor diz: olha, vai cair esta e essa matéria, da página tal à página tal do livro. Então você vai ali, você estuda aquele assunto, porque você sabe que as perguntas serão exatamente tiradas daqueles assuntos. Então você estuda e vai lá preparado. No caso de uma entrevista para um primeiro emprego, para a profissão de técnico em segurança do trabalho, como é que você vai estudar um dia antes, 2 dias antes? Vai estudar o quê? Vai pegar todas as normas regulamentadoras, toda a legislação, todos os conhecimentos para a entrevista?
Claro que não, não é? Então aí eu expus a minha opinião, que é exatamente o que eu trago aqui, de que não tem como você estudar antes de uma entrevista. Você já deve ir para a entrevista estudado, ou seja, com os seus conhecimentos que você adquiriu lá no seu curso de formação de técnico em segurança no trabalho. Você deve conhecer a legislação aplicável em saúde e segurança no trabalho, seus primeiros pontos, né, a sua importância. Você deve entender quais são as principais normas de segurança do trabalho, quais são as NRs que são aplicáveis em todas e qualquer empresa. Você deve ter seus conhecimentos em higiene ocupacional, em ergonomia, mesmo sendo um iniciante, mesmo não tendo ainda a oportunidade do primeiro emprego. Então, não vai ser estudando um dia, dois antes da entrevista que você vai estar preparado para essa entrevista. Vamos ver adiante agora, ponto a ponto. Então, o que eu quero trazer aqui agora, depois de te explicar todo o processo de recrutamento e seleção, quais são os requisitos necessários em relação aos conhecimentos técnicos específicos da nossa profissão. Muito bem. Para então darmos o início na prática nesse assunto, eu fiz uma divisão das empresas que podem te contratar. Porque é muito importante você saber quem é que é o teu possível contratante. Qual o tipo da empresa, qual o porte, qual a atividade, quem que vai te entrevistar, quem pode ser o teu entrevistador. Então, eu fiz esta classificação, que agora nós vamos dar uma olhada, não tem assim nenhuma característica científica, vamos dizer assim, não tem nenhum estudo. Essa classificação eu fiz através da minha experiência, da minha vivência e do que eu conheço e do que eu pratico, tá? Então, é muito importante que você tenha assim uma noção, obviamente, né, de quem é que vai te contratar, para você também se preparar para aquele tipo de empresa ao qual você vai fazer a entrevista. Não estou dizendo que você vai ter que estudar para essa entrevista, mas apenas conhecer um pouco quem poderá ser o teu possível contratante. E você, de alguma forma, sabendo quem é que pode te contratar, o tipo da empresa que você vai enfrentar, você tem como saber mais ou menos uma linha que você pode seguir lá naquela entrevista. Vejam aí essa classificação. O início da nossa jornada na procura de um emprego, seja ele o primeiro, o segundo ou qualquer que for, é sempre quando você se defronta com aquele anúncio que você tanto aguardava, que você tanto procurava, um anúncio dizendo que precisa de alguém que tenha a sua formação. Daquele anúncio dizendo precisa-se, contrata-se um técnico em segurança do trabalho. E ali naquele anúncio você vai se defrontar com as portas que você terá que abrir nesse processo para se chegar à contratação. São portas que você vai encontrar bem definidas no anúncio que está dizendo que contrata-se, que precisa-se um profissional técnico em segurança do trabalho. São os requisitos que vêm descritos normalmente ali na imagem, no cartaz, onde está sendo anunciado que se procura, que se contrata, que se precisa de um profissional técnico em segurança no trabalho. Encontramos anúncios dos mais simples dizendo que contrata-se um técnico de experiência para trabalhar em tal atividade. Requer-se registro no Ministério do Trabalho. Seria o mais simples de todos. Então ali você já percebe que as portas que terão que ser abertas não são tantas quanto outros anúncios
que exigem registro do Ministério do Trabalho, experiência com um programa, um determinado programa de gestão, experiência nas atividades de construção civil, experiência nas atividades de indústria metalúrgica, experiência nos pacotes Office, naqueles programas do Excel, do PowerPoint, do Word, né? E aí, alguns desfilam uma dezena de exigências, conhecimentos da ISO 45001, da ISO 9001, experiência de tantos anos nisso, de tantos anos naquilo. E aí, ali você se defronta com portas que você que está começando agora não vai conseguir abrir essas portas. Então, é evidente que a primeira realidade que você vai se defrontar é com essa que está no anúncio. Como estamos falando num primeiro emprego, obviamente que você não vai poder atender um anúncio que requer, que exige conhecimento de 5 anos de experiência, que exige conhecimentos profundos em determinada área. Então, o nosso objetivo aqui é te mostrar a realidade. E se você que está procurando o teu primeiro emprego, acabou de se formar, obviamente que você não vai poder atender às exigências dessa empresa. Mas calma, existe sim empresa que contrata profissional recém-formado. Eu vejo com muita tristeza de pessoas reclamando que não se contrata ninguém sem experiência, sempre exigem que se tenha experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto e disse, vou repetir aqui em poucas palavras, que muitas empresas contratam sim um profissional recém-formado. Agora, o recrutador, aquele que está selecionando, ele procura alguém recém-formado, mas que tenha conhecimento naquele assunto. No nosso caso, em segurança no trabalho. Um profissional recém-formado pode ser contratado por uma empresa, mas vai se exigir dele um mínimo de conhecimento na estruturação de uma CIPA, na elaboração de um PPRA, elaboração de uma ordem de serviço, que tenha conhecimentos mínimos sobre legislação em segurança no trabalho, sobre a legislação previdenciária. E aí o que acontece na maioria das vezes? Digo isso com a minha experiência que eu tenho em recrutamento e seleção, de que quando o candidato não atende às exigências da empresa, muitas das vezes o profissional do recrutamento diz que, olha, não vamos te contratar porque precisamos de experiência, exigimos experiência. Agora, se lá naquele anúncio, naquele cartaz, lá onde se está recrutando, não se fala em experiência, obviamente que você não tem experiência, mas vai ter que ter conhecimento da matéria da nossa profissão. Então, esses requisitos são os primeiros obstáculos a serem ultrapassados. Vamos partir do princípio, numa hipótese, de que aqui nós vamos trabalhar com um anúncio, uma procura de um profissional recém-formado, obviamente sem experiência. Mas nós vamos fazer algumas exigências em relação ao nível de conhecimento profissional e conhecimento geral desse candidato. Que maravilha! Encontramos aquele anúncio que tanto procurávamos. A empresa não faz nenhuma exigência de experiência, tampouco daqueles conhecimentos em metodologias, em sistemas de gestão. Apenas o anúncio diz: contrata-se técnico em segurança do trabalho com registro no Ministério do Trabalho. Olha que maravilha! Então agora nós temos esse anúncio, nós temos que tomar alguns conhecimentos sobre a empresa. Obviamente que no anúncio vai estar ali definido qual é a empresa. Então, antes de tudo, vamos conhecer um pouco da empresa.
Essa empresa, ela pode ser uma empresa pequena, uma empresa média ou uma grande empresa. Ela pode ser uma empresa nacional ou uma empresa transnacional, ou como se conhece mais, multinacional, empresa de outro país. E acontece que, dependendo do porte da empresa, da nacionalidade da empresa, os processos de recrutamento e seleção, eles são diferentes, se modificam, são mais exigentes, menos exigentes. Vamos pensar primeiro numa pequena empresa, numa indústria que ultrapassou ali o número mínimo para se ter um técnico em segurança, lá de acordo com a NR4, né? E agora ela está obrigada a contratar um técnico em segurança do trabalho. E dentro dessa pequena empresa, que agora precisa contratar um técnico de segurança do trabalho, nós temos duas situações. A empresa está contratando porque sofreu uma autuação do auditor fiscal do trabalho que determinou a contratação, deu prazo lá de 30 dias. Claro que a gente pode também encontrar uma empresa que, ao atingir esse número de empregados, lá vamos supor 100 empregados, alguém lá da diretoria que tem um espírito de cumprir com a legislação, ou um contratante dessa empresa menor, um contratante maior, exigiu que ela contrate um técnico em segurança do trabalho. Então agora essa pequena empresa vai sair à busca de um profissional técnico em segurança no trabalho. Temos a média empresa, uma empresa aí dos seus 500 empregados, que tem o seu SESMIT constituído e que, por alguma razão, um deles saiu e a empresa precisa repor esse profissional. E num terceiro lugar, nós temos as grandes empresas, uma multinacional, que também precisa, ou por reposição, ou por aumento no número de empregados, dentro do quadro 1 lá da NR4, contratar um novo profissional. Então você tem que verificar, estudar que tipo de empresa para você se preparar para essa entrevista. Por quê? Lá na pequena empresa, ela tem duas situações de contratar esse profissional. A própria empresa, ela publica um anúncio nas redes sociais, em algum lugar, de que ela está precisando de um técnico em segurança do trabalho. E ali, a própria empresa, o departamento pessoal, a sua área de recursos humanos, vai contratar esse profissional, vai fazer a seleção desse profissional. E quando se trata de um chefe de departamento pessoal, de um gerente de recursos humanos, ele mesmo fazer o recrutamento e a seleção, fica muito mais simplificado para o candidato. Por que isso? Vejam só, quando nós falamos em contratar alguém, nós dividimos esse procedimento em duas fases. Primeira, a do recrutamento dessa pessoa, desse profissional, e num segundo momento, a seleção. No recrutamento, lança-se o anúncio, precisa-se de técnico em segurança do trabalho. Enviar currículo para, põe lá o endereço do e-mail. Aí a empresa recebe 200 currículos, e agora? Eu fiz o recrutamento, tenho 200 currículos, eu preciso selecionar 10 desses currículos para fazer as entrevistas. Os profissionais nessa área de recrutamento e seleção têm as suas técnicas para, dentre os 200, retirar lá uma amostragem de 10, 15, 20 profissionais que passarão adiante nessa seleção que agora temos pela frente. Obviamente que o mercado hoje tem mais profissionais procurando emprego do que os empregos ofertados, e aí a coisa se afunila. Mas vamos pensar que o recrutador lá dessa pequena empresa,
ele já tem definido que ele quer um profissional nessa faixa de idade, ele já definiu o sexo, quer o masculino, quer o feminino, enfim, ele já tem ali mais ou menos o perfil da pessoa. Agora, ele não tem o perfil do conhecimento do candidato. Ele pode verificar até situações assim, se mora próximo da empresa, se mora longe, no currículo lá alguma outra informação, se já trabalhou, qual o grau de cultura, se faz uma faculdade, se não faz uma faculdade. Então são aqueles detalhes que você coloca lá no teu currículo que enriquece o seu currículo. Então eu pego um currículo lá, de um profissional recém-formado, mas ele nesses 6 meses, nesse 1 ano que está formado, ele participou de cursos de aperfeiçoamento, ele fez um curso de trabalho em altura, ele participou de um curso de gestão em saúde e segurança no trabalho, ele está agora fazendo uma faculdade, terminou o ensino médio. São, então, informações que enriquecem o seu currículo, e daqueles 200 vai se afunilando, e o seu currículo pode estar lá dentre esses 15, 20 que o recrutador selecionou. Obviamente que cada um dos recrutadores tem ali os seus métodos, tem as suas exigências, tem os seus requisitos, já tem definido o perfil, mas enfim, vamos imaginar que você foi um dos 20 selecionados para ser levado adiante. Então, o recrutamento foi feito, vieram 200. Afunilou-se, foram selecionados 20. Desses 20, vamos deixar apenas 3 ou 4. Agora, vamos então entrevistar esses 20 candidatos. As técnicas de seleção de entrevista também vão ser muito diferentes, vão variar de acordo com o grau de profissionalismo desse profissional que vai entrevistar os candidatos. Existem técnicas de entrevistas, algumas faculdades de administração, de psicologia, ensinam essas metodologias de seleção. Normalmente, as grandes empresas têm a área, dentro da área dos recursos humanos, tem um subsetor de recrutamento e seleção de pessoal. Normalmente são pessoas ligadas à psicologia, que fazem, num primeiro momento, uma seleção do perfil psicossociológico que a empresa pretende do seu candidato. Obviamente que depois nós teremos que fazer uma seleção dos conhecimentos técnicos. Então, vai se afunilando de forma que primeiro a empresa verifica o seu perfil pessoal, depois passa-se a verificação do perfil técnico, do perfil profissional. Seria esse a metodologia correta. Pode, por exemplo, um selecionador, de acordo com o método que ele está ali praticando, primeiro verificar se o profissional tem os conhecimentos que a empresa deseja, os conhecimentos profissionais. Depois faz uma segunda seleção em relação ao perfil psicológico, ao perfil social do selecionado. Então, esse afunilamento que você vai passar vai depender muito do tamanho da empresa, do grau de profissionalismo do recrutador, do selecionador. As grandes empresas, as multinacionais, como eu já disse, têm um departamento exclusivo de recrutamento e seleção. As empresas pequenas, ou o chefe do pessoal, ou o gerente dos recursos humanos, ele recruta e seleciona. Ou a pequena empresa ou a média empresa procura uma empresa terceirizada, especializada em recrutamento e seleção. Dessas que nós conhecemos, que tem aos montes no mercado. Ela vai procurar o profissional de acordo com o perfil que a empresa definiu. Olha, eu quero um técnico de segurança, quero um engenheiro de segurança com esse perfil. E vai ali relacionar
como é que ela quer aquele profissional, desde a idade, do sexo, estado civil e todas as outras informações, e vai exigir mais ou menos em relação aos conhecimentos técnicos. Então, é a isso que você deve se preparar, estudar. Pegou o anúncio, percebeu a empresa, analise a empresa para ter uma ideia das portas que você vai ter que abrir pela frente. Conhecendo a empresa, é isso aí. Vamos adiante? Muito bem. Agora que você já conhece a empresa, aquela que publicou o anúncio procurando um técnico em segurança do trabalho, vamos falar um pouquinho de você, o candidato a essa vaga de emprego. Você, o técnico em segurança no trabalho, e você, o recém-formado, ou você que se formou há um pouquinho mais de tempo, mas ainda não teve a primeira oportunidade. Vamos falar do seu currículo. Aquele documento que você vai enviar lá para essa empresa que está oferecendo essa vaga, você vai enviar por e-mail, você vai dentro do próprio site da empresa criar o seu currículo, mas eu quero que você entenda um pouquinho que o currículo é de fundamental importância, porque o currículo é o teu cartão de visitas, é a primeira chave que você vai utilizar para abrir a primeira porta. E o currículo, ele tem que te mostrar de uma forma bem simples, bem objetiva, bem concisa, com todas as informações ao teu respeito. Então, nos dias atuais, diferente lá do passado, onde o currículo, quanto mais folhas, era mais interessante, hoje, ao contrário. O currículo deve ser bem objetivo, no máximo 2, 3 folhas, com seus dados pessoais, com as suas capacidades técnicas, com os seus conhecimentos técnicos, com a tua escolaridade, com os cursos que você frequentou, com as diversas formas que você se aprimorou, mesmo que nesse pouco tempo de recém-formado ou pouco tempo de formado. Então, é ali no currículo que você vai mostrar, você vai se mostrar para a empresa. E é importante um currículo bem elaborado, com as informações concretas, porque o avaliador, ele tem em mãos lá dezenas, quiçá centenas de outros currículos também procurando a mesma vaga. Então, ele não vai poder entrevistar todas aquelas centenas de pessoas, ele vai fazer uma escolha dentre os melhores que o currículo vai demonstrar. Por isso que é importante o seu currículo trazer todos os seus conhecimentos e tudo aquilo que você já estudou, tudo aquilo que você pode oferecer de melhor para a empresa. Então, agora, depois de analisado o currículo, o recrutador ele vai selecionar. E aqueles selecionados serão chamados para as entrevistas, que é o nosso próximo. Se você buscar na internet, você vai encontrar diversos sites te orientando de como você pode fazer um bom currículo. Então, não se esqueça, o currículo é muito importante para o início de todo esse processo do recrutamento e seleção. Agora eu quero conversar com você, te mostrar como é que se começa esse processo para a contratação de um profissional técnico em segurança no trabalho? Não vou considerar aqui agora, nessas explicações, o tamanho da empresa, o porte da empresa e a organização. Vou fazer de uma maneira genérica. Uma determinada empresa, em um certo momento, constata a necessidade da contratação de um profissional em segurança no trabalho. E como é que isso acontece? Pode inicialmente por uma força externa. A empresa ela é uma prestadora de serviço, é contratada por uma empresa maior para prestar serviços e dentro do número de empregados que vai colocar lá na empresa contratante, é exigido a contratação
também de um técnico em segurança no trabalho, ou dependendo da quantidade de empregados que lá serão colocados, pode também ter a necessidade de um engenheiro e até mesmo de um médico do trabalho. Mas vamos ficar aqui no nosso exemplo no técnico em segurança no trabalho. Também, por forças externas, pode uma autuação de um auditor fiscal do trabalho pelo número de empregados e pelo grau de risco, autuar a empresa, obrigando-a a contratar um profissional em segurança no trabalho. E numa terceira situação, a empresa atingindo um determinado número de empregados ou pela saída de um já existente, contrata um técnico em segurança do trabalho para o cumprimento da legislação. Agora, dependendo do porte da empresa, essa movimentação na contratação pode ter aspectos diferentes. Vamos pensar numa empresa pequena, onde lá dentro da empresa, seus próprios profissionais, lá no departamento pessoal, no recursos humanos, faz toda a movimentação do recrutamento e da seleção. Nessa primeira fase da contratação, nós chamamos de recrutamento. É aquela fase onde a empresa já definiu o perfil do profissional que quer contratar e agora vai chamar os interessados. E onde estão esses interessados? Ora, estão no mercado. E quais são os meios de comunicação que a empresa vai utilizar? Nos dias atuais, são as redes sociais. Vamos publicar o anúncio para a contratação do nosso profissional no LinkedIn, que é uma grande rede de contatos profissionais. Vamos colocar no nosso Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim. A empresa ela vai decidir as mídias sociais, as mídias de comunicação para chamar os interessados. Algumas empresas contratam empresas terceirizadas nesse ramo de recrutamento e seleção. A empresa interessada passa o perfil para aquela especializada e diga: me traga um profissional dentro deste perfil. Então, assim é feito o recrutamento. Aí depois disso, temos os interessados, que entraram em contato, enviaram e-mail com o currículo, que de alguma forma se apresentaram atendendo aquele anúncio. Foram 10, 50, 100, 200 interessados que enviaram os currículos. Agora, então, nós vamos ter que partir para o processo de seleção. Dentro desse universo dos interessados, vamos primeiro fazer uma pré-seleção dentro dos currículos enviados. Por isso que nós já falamos da importância de um currículo bem elaborado. Agora, fizemos uma pré-seleção e reduzimos aquele universo de 200 interessados, nos interessou mais aprofundadamente 20 daqueles 200, 10%. E aí, vamos chamar esses 20 para entrevistas. E a entrevista para a seleção é o nosso próximo assunto. E a entrevista para a contratação é o nosso próximo assunto, que nós veremos em um segundo vídeo, para que esse não fique muito alongado. No próximo vídeo nós vamos conhecer o entrevistador ou os entrevistadores, os tipos de entrevista e algumas dicas de como você deve se comportar nesta entrevista. Espero que você tenha gostado, sobretudo que você tenha entendido. Obrigado pela atenção e não percam o próximo vídeo.